Como ser mais respeitada, apenas fortalecendo seu amor próprio. Por que você sente que dá tudo de si, e mesmo assim, ninguém te respeita como merece? Você tenta ser compreensiva, prestativa, gentil, mas no fim do dia, sente que as pessoas só te procuram quando precisam. E quando você precisa, quase ninguém fica. Parece injusto, mas essa sensação tem uma origem. O mundo observa como você se trata. E aprende com isso como deve te tratar também. Talvez você tenha aprendido desde cedo que para ser amada era preciso agradar. Dizer sim, mesmo querendo dizer não. Aceitar silenciosamente o que te feria para não perder ninguém. E esse padrão foi se repetindo, até que virou um hábito. Se anular para ser aceita, se calar para evitar confronto, se esquecer para manter vínculos que só existiam à custa da sua própria ausência. Mas chega um momento em que isso começa a doer mais do que qualquer rejeição. Um momento em que você se dá conta de que perdeu o respeito de si mesma. E é justamente aí que a mudança começa. Porque o respeito que você tanto procura fora começa dentro, no silêncio de uma mulher que decide não se abandonar mais. Este vídeo não vai te ensinar a gritar para ser ouvida, nem a endurecer para ser levada a sério. Vai te guiar de volta ao centro da sua dignidade. Vai te mostrar que o respeito real nasce do amor próprio firme e silencioso. Aquele que não precisa convencer ninguém porque já tem certeza de quem é. Você vai entender que o respeito não se conquista com esforço desesperado, mas com presença. Com coerência entre o que você sente, o que você permite e o que você escolhe. Quando você fortalece seu amor próprio, você se torna uma mulher que impõe respeito só por existir em paz com sua verdade. E a partir de agora, tudo vai mudar, porque você vai parar de correr atrás da validação dos outros e começar a caminhar ao lado de si mesma. O que você aceita está ensinando como devem te tratar. A forma como você se posiciona no mundo não é neutra. Cada silêncio, cada sim dito por medo de perder alguém, cada limite que você engole em nome da paz, está ensinando ao outro o que ele pode ou não fazer com você. O respeito não nasce do que você deseja, mas do que você permite. E quando você não percebe, vai abrindo mão de si mesma em pequenas concessões diárias que, somadas, constroem um lugar onde você é vista apenas como alguém disponível e nunca indispensável. Muitas mulheres cresceram acreditando que ser respeitada era o resultado de agradar, que quanto mais dócil, mais amada, que quanto mais se doasse, mais reconhecimento receberia. Mas essa equação quase nunca fecha, porque na prática, o que acontece é o contrário. Quanto mais você se anula, mais as pessoas se acostumam com sua ausência de limites, e quanto mais você se molda para caber na expectativa do outro, menos ele enxerga quem você realmente é. A sensação de não ser respeitada, muitas vezes, não vem do excesso de maldade dos outros, mas da sua dificuldade de se escolher primeiro. E isso não é culpa sua. É reflexo de feridas que você carrega e que ensinaram que se impor é errado, que se afastar é egoísmo, que ter opinião é arrogância. Só que a mulher que quer ser respeitada precisa, antes de tudo, entender que se posicionar com firmeza não é falta de amor. É amor próprio. É autocuidado. É maturidade emocional. Cada vez que você aceita o que te machuca em silêncio, o mundo te observa e entende. Ela suporta. E quanto mais você suporta, mais se afasta da sua essência, da sua paz, da sua dignidade. Até que um dia, você se olha no espelho e não reconhece mais a mulher que virou. E o mais triste é que ninguém vai te devolver o que você não exigiu. Ninguém vai respeitar o que você não defende. Ninguém vai te priorizar se você mesma vive se colocando em último lugar. O respeito começa no primeiro não que você diz sem culpa. Na primeira vez que você se levanta e vai embora de onde só te toleram, mas não te valorizam. No momento em que você escolhe parar de explicar seus limites e passa a apenas sustentá-los. Porque respeito não se mendiga, se constrói. E o tijolo principal dessa construção é a forma como você se trata quando ninguém está olhando. Hoje, talvez você sinta que é tarde demais para mudar,
que as pessoas já estão acostumadas com a versão que sempre cedeu, sempre engoliu, sempre fez o papel de forte para todo mundo. Mas nunca é tarde para se reencontrar. Nunca é tarde para reaprender a dizer: eu mereço mais do que isso. E quando você começa a se escolher, o mundo aprende. Pode demorar, pode doer, pode parecer solitário no início. Mas logo você vai perceber que o respeito que antes era negado começa a surgir. Não porque os outros mudaram, mas porque você mudou a forma de existir. A raiz emocional por trás da necessidade de agradar. Nem sempre a falta de respeito que você sente dos outros começa nos outros. Muitas vezes, ela nasce dentro de você, como um reflexo silencioso de dores antigas que nunca foram olhadas de verdade. A necessidade de agradar, de não desagradar, de estar sempre disponível, é quase sempre o resultado de feridas emocionais profundas que te ensinaram, ainda muito cedo, que para ser amada você precisava ser útil. E quando o amor vem condicionado à sua capacidade de agradar, o respeito desaparece. Muitas mulheres cresceram com a ideia de que seu valor está no que oferecem, no quanto conseguem cuidar, resolver, sustentar. E com o tempo, esse padrão se transforma numa prisão emocional. Você se acostuma a fazer o papel da que entende tudo, perdoa tudo, aceita tudo. Não porque quer, mas porque tem medo. Medo de ser rejeitada, de ser deixada, de ser considerada difícil. O problema é que esse medo cobra caro. Ele te coloca em relações onde você dá muito e recebe pouco, onde se sente culpada até por pensar em si mesma. A base da necessidade de agradar está no medo do abandono, na criança ferida que ainda vive dentro de você e que aprendeu que, se não se comportasse perfeitamente, seria rejeitada. Essa criança cresceu, virou mulher, mas continua tentando garantir afeto ao custo da própria liberdade. E o resultado é uma vida onde você se sabota o tempo todo para não perder ninguém, mesmo que para isso acabe perdendo a si mesma. Você já reparou como muitas vezes você diz sim, querendo dizer não? Como aceita convites, tarefas, cobranças, comentários, relações, tudo isso para evitar um conflito? Essa tentativa de manter a harmonia a qualquer preço tem um nome: autoabandono. E não há como se sentir respeitada enquanto você mesma ignora suas vontades, seus limites, seus sentimentos mais verdadeiros. A raiz da falta de respeito está na sua dificuldade de se colocar como prioridade. É duro admitir, mas necessário. A mulher que quer ser respeitada precisa parar de agir como se o amor das outras pessoas fosse mais importante que a própria paz. Precisa abandonar a ideia de que ser aceita vale mais do que ser verdadeira. Precisa, sobretudo, curar essa ferida que grita por aprovação o tempo todo. Porque o respeito começa quando você para de implorar e começa a se honrar. O processo de cura começa pela consciência. Perceber os momentos em que você se entrega demais, fala de menos, aceita o inaceitável. Entender que o medo que te prende foi um mecanismo de defesa, mas não precisa mais te guiar. Hoje, você tem escolhas. Hoje, você pode construir relações baseadas em reciprocidade, não em sacrifício. Pode aprender que ser amada não exige esforço constante, apenas presença autêntica. Quando você começa a se libertar da necessidade de agradar, o mundo começa a te enxergar diferente, porque o respeito floresce onde há verdade. E a mulher que se respeita é aquela que, mesmo com medo, escolhe a própria verdade acima da aceitação dos outros. O perigo de normalizar o desrespeito em pequenas situações. Nem sempre o desrespeito chega gritando. Muitas vezes, ele entra devagar, pelas frestas da convivência, disfarçado de brincadeira, de opinião, de descuido. Você tolera uma piada que te diminui. Você engole um comentário sarcástico. Você ouve críticas disfarçadas de conselhos. E como tudo parece leve, você deixa passar. Acha que não vale a pena discutir, que talvez seja só coisa da sua cabeça. Mas não é. É assim que o desrespeito começa. Pequeno, disfarçado, constante. Quando você não se posiciona diante das pequenas faltas, você autoriza que elas cresçam. E com o tempo,
Aquilo que antes parecia bobo vai se tornando rotina. Palavras que machucam, atitudes que ferem, posturas que te diminuem. Tudo isso passa a ser tratado como normal. E quando você tenta reagir, as pessoas dizem que você está exagerando, que sempre foi assim, que agora você mudou. Mas o que mudou não foi você. Foi a sua tolerância ao que nunca deveria ter sido aceito. Muitas mulheres vivem em ambientes onde o desrespeito é tão sutil que quase se confunde com afeto. São relações em que o outro parece se importar, mas ao mesmo tempo te invalida, te culpa, te cobra por ser quem é. São vínculos baseados em dependência emocional, onde o medo de perder é maior do que a vontade de se proteger. E nesse ciclo, você vai se calando, se moldando, se apagando, até que um dia percebe que já não sabe mais o que é ser tratada com consideração de verdade. O desrespeito cotidiano não é só aquilo que te agride verbalmente, é também o atraso constante, o descaso, a falta de escuta, o olhar que te atravessa sem te ver. É a insistência em cruzar os limites que você tenta impor. É a falta de empatia diante da sua dor. E, o mais perigoso, é quando tudo isso é tratado como se fosse parte do amor. Amor que fere não é amor. Relação que exige o seu silêncio para funcionar não é relação, é controle. É preciso coragem para sair desse ciclo. Coragem para identificar que aquilo que você sempre tolerou está te adoecendo. Coragem para admitir que você normalizou o desrespeito por medo da solidão. E, acima de tudo, coragem para escolher o desconforto de se posicionar no lugar da dor crônica de se abandonar. Você não precisa justificar sua mudança, nem pedir desculpas por querer ser tratada com respeito. As pessoas que verdadeiramente te amam vão aprender a conviver com a sua nova postura. As que se afastarem estavam apenas interessadas na versão de você que se calava. E perder pessoas que não te respeitam nunca será uma perda, será um livramento. A transformação começa quando você decide que não vai mais fingir que está tudo bem quando não está. Quando você entende que respeitar a si mesma pode custar algumas relações, mas vai te devolver a liberdade de ser inteira. E quem é inteira se torna inegociável. Respeito não se exige, se constrói no cotidiano. Muitas mulheres passam anos exigindo respeito sem perceber que ele não é algo que se pede. É algo que se constrói todos os dias, a partir das escolhas mais íntimas. Não é sobre gritar para ser ouvida, nem sobre confrontar quem te ignora. É sobre deixar de se ignorar. Sobre fazer do amor próprio uma prática diária, mesmo nos detalhes que ninguém vê. O respeito que você deseja começa quando você decide se tratar com a mesma consideração que espera dos outros. Tudo o que você faz por você comunica algo ao mundo. A forma como você fala de si mesma, como se olha no espelho, como organiza sua rotina, como lida com suas emoções, tudo isso revela o seu próprio valor. Se você se trata com pressa, com culpa, com cobrança excessiva, com negligência emocional, o mundo vai entender que esse é o padrão aceitável e vai te tratar do mesmo modo. O problema é que muitas vezes essa falta de cuidado não é visível. Ela se manifesta em hábitos automáticos. Dormir mal, se alimentar mal, se silenciar quando queria expressar, ceder quando queria resistir. São escolhas pequenas, mas que acumuladas constroem uma vida sem centro, sem estrutura, sem presença verdadeira. Uma vida onde você está sempre no modo sobrevivência, tentando dar conta de tudo, menos de si mesma. Construir respeito exige intenção. Exige colocar-se de volta no topo da sua lista de prioridades. Exige parar de negociar sua paz em troca de aprovação. É começar a se perguntar: isso me faz bem ou me esgota? Isso me respeita ou me fere? Isso me aproxima de quem eu sou ou me afasta ainda mais? Cada resposta sincera é um passo na direção do respeito real. E não se trata de se tornar alguém intransigente, rígida ou distante. Pelo contrário, respeitar-se é se conhecer tão profundamente a ponto de não precisar mais se explicar. É saber o que você tolera e o que não tolera, e manter isso com firmeza, sem culpa. É fazer da sua presença um espaço de verdade,
onde não há mais lugar para quem vive te testando, te diminuindo ou te sugando. Muitas vezes, você espera que o outro mude, que comece a te tratar com mais cuidado, mais atenção, mais empatia. Mas essa mudança só acontece quando você dá o exemplo. Quando você se trata como prioridade, você ensina. Quando você sustenta seus limites com calma e firmeza, você educa. E quem não estiver disposto a aprender, não deve permanecer. Não é fácil. Vai doer dizer não. Vai doer perder algumas conexões. Vai doer sair do automático. Mas vai doer mais continuar vivendo uma vida onde o respeito é sempre negociável. Quando você decide se respeitar, o mundo se reorganiza ao redor da sua nova postura. E aos poucos, o que antes era sofrimento vira proteção. O que era perda vira espaço. O que era medo vira força. Respeito não é sobre o outro entender o seu valor. É sobre você parar de duvidar dele. A partir disso, tudo muda. A mulher que se respeita assusta quem se beneficiava da sua ausência. Quando você começa a se respeitar de verdade, algumas pessoas se afastam. E em vez de lamentar, você precisa entender. Não é sobre você ter mudado para pior. É sobre elas terem perdido acesso ao que nunca deveriam ter possuído. Durante muito tempo, você foi presença constante, apoio incondicional, compreensão sem limite. Foi quem cedia, quem apagava a própria dor para acolher a dos outros. Mas quando você se coloca como prioridade, isso incomoda, porque revela o quanto estavam acostumados a usufruir do seu silêncio. A mulher que desperta para o próprio valor ameaça quem sempre se alimentou da sua baixa autoestima. Pessoas que só sabiam te amar quando você era frágil e disponível não sabem lidar com sua força. Vão dizer que você está diferente, que está fria, egoísta. Mas o que está acontecendo, na verdade, é que agora você parou de aceitar o mínimo. E quem só oferecia migalhas não sabe lidar com sua fome de respeito. É comum sentir culpa nesse processo. Porque quando você muda, as dinâmicas ao seu redor se rompem. O que antes parecia funcionar começa a desmoronar. Relações que só existiam porque você se anulava deixam de fazer sentido. Ciclos se encerram, máscaras caem. Mas isso não é sinal de fracasso, é sinal de evolução. A mulher que se respeita precisa aprender a suportar o desconforto da transformação, sem ceder à tentação de voltar atrás só para manter a paz. Respeitar-se também é estar disposta a perder o que não te respeita. É ter coragem de sustentar seus limites, mesmo diante das chantagens emocionais. É não se explicar toda vez que alguém se incomoda com seu crescimento. Quem realmente te ama vai aprender a te enxergar na nova versão. Quem só te queria por conveniência vai desaparecer. E tudo bem. Você não está sozinha. Muitas mulheres estão nesse mesmo processo, resgatando sua voz, sua presença, sua verdade. Mulheres que cansaram de implorar por respeito e decidiram construir um novo padrão de vida. Mulheres que compreenderam que amor sem respeito não é amor, é dependência. Que cuidado sem reciprocidade é exploração emocional. Que presença sem valorização é solidão a dois. Esse é o momento em que você precisa se fortalecer internamente. Porque a autoconfiança não vem de fora. Ela nasce quando você escolhe, todos os dias, não se trair mais. Quando você se olha no espelho e decide que ninguém mais vai ditar o quanto você vale. Quando você aprende que sua luz pode incomodar, mas não deve ser apagada para caber em espaços apertados. A mulher que se respeita se torna seletiva. Com quem convive, com o que tolera, com o que aceita calada. E isso não é orgulho, é sabedoria. É maturidade emocional. É amor próprio em ação. E quem não sabe lidar com isso, não merece estar. O silêncio como ferramenta de respeito e autoconexão. Nem todo respeito é construído com palavras. Às vezes, é no silêncio que ele nasce. No silêncio de quem não responde mais ao que fere. No silêncio de quem escolhe se afastar em vez de implorar.
no silêncio de quem entendeu que se explicar demais é se diminuir. A mulher que começa a se respeitar aprende que o silêncio pode ser mais poderoso do que qualquer justificativa. Ele não é ausência. É presença firme. É escolha consciente. É o som da própria dignidade. Você não precisa provar nada para ninguém. Quando uma mulher silencia não por medo, mas por consciência, ela comunica algo que palavras não conseguem expressar. Ela se basta. E isso assusta. Assusta porque a sociedade acostumou as mulheres a se justificarem, a se defenderem, a serem sempre acessíveis. Uma mulher em silêncio é perigosa porque ela deixou de mendigar atenção. Ela se retirou do jogo. E o respeito que ela impõe é tão sutil quanto inegociável. Silenciar não é se calar diante da injustiça. É recusar alimentar aquilo que desgasta. É não se envolver com brigas que não te constroem, com discussões que te esgotam, com relações que te sugam. É ter discernimento para saber onde vale a pena investir sua energia e onde é melhor preservá-la. O silêncio te conecta com o que realmente importa. Ele te faz ouvir sua intuição, perceber suas emoções, organizar sua mente. Quando você se recolhe, não está se escondendo, está se protegendo, está criando um espaço seguro para se escutar, para repensar escolhas, para fortalecer seus limites. Está sinalizando para o mundo que não aceita mais ser tratada como extensão da vontade alheia. Que sua presença não é mais garantida para quem insiste em cruzar seus limites. O silêncio se torna uma resposta clara, madura, poderosa. Muitas mulheres têm medo de parecerem frias quando decidem silenciar, mas não se trata de frieza, e sim de integridade. Você não precisa confrontar quem não está disposto a te ouvir. Você não tem que convencer ninguém de que merece respeito. A sua postura fala por você. E quando você para de reagir, de argumentar, de implorar, você muda completamente a dinâmica da relação. O silêncio também cura. Ele fecha feridas que as palavras só abriam mais. Ele limpa espaços contaminados por gritos, críticas e desvalorização. Ele permite que você reconstrua sua identidade com mais clareza, sem a interferência das vozes externas. Em silêncio, você percebe o quanto estava ocupada tentando ser tudo para todos e o quanto se perdeu de si mesma nesse processo. O respeito começa quando você escolhe o que merece sua resposta. E nem tudo merece. Nem todo ataque precisa de defesa. Nem toda cobrança exige explicação. Nem todo convite é um elogio. Muitos são armadilhas disfarçadas. Silenciar é recusar o jogo. É proteger sua energia. É deixar claro que sua paz vale mais do que ter razão. E quando isso acontece, você muda. Você cresce. Você ocupa o próprio espaço sem precisar gritar. Porque o verdadeiro respeito nasce quando você aprende a ficar em paz com o próprio silêncio. Você ensina aos outros como deve ser tratada. A forma como você se trata é a forma como o mundo aprende a te tratar. Se você vive se colocando em segundo plano, aceitando menos do que merece, ignorando seus próprios sentimentos para agradar, cedo ou tarde as pessoas ao seu redor vão acreditar que esse é o seu valor. Não por maldade, mas porque você mesma está reforçando essa narrativa com suas atitudes. O que você tolera se torna um padrão. O que você repete se torna sua identidade. E o que você não corrige se repete. Ensinar os outros a te respeitarem começa com o seu próprio exemplo. Começa quando você decide não se abandonar mais. Quando você começa a escutar seus limites, a validar seus sentimentos, a cuidar das suas necessidades, mesmo que ninguém mais perceba. Cada atitude de cuidado consigo mesma envia uma mensagem silenciosa, mas poderosa. Eu mereço ser bem tratada. Isso não significa se tornar autoritária ou arrogante. Significa, antes de tudo, ser justa consigo. Parar de se diminuir para caber em espaços pequenos. Parar de pedir desculpas por existir, por sentir, por desejar. Parar de se adaptar a todo custo para não desagradar. Uma mulher que se respeita não precisa se justificar. Ela não se defende o tempo todo.
ela se posiciona com serenidade. E essa postura impõe respeito naturalmente. Você precisa observar quais comportamentos seus estão permitindo abusos emocionais. Às vezes, o problema não está em quem te fere, mas em você não se retirar. Em você não dizer não. Em você dar mais uma chance quando tudo já grita que não há mais o que salvar. Em você preferir ser boazinha a ser verdadeira. Mas a verdade é que ninguém respeita quem não se respeita. E o amor que você deseja receber precisa primeiro ser vivido dentro de você. Repetir padrões autodestrutivos não é destino, é decisão inconsciente. Mas quando você desperta para isso, tem a chance de reconstruir tudo. Você pode criar um novo parâmetro de afeto, onde só permanece quem sabe te tratar com consideração. Você pode redesenhar sua vida afetiva, profissional e pessoal, com base na clareza de quem agora sabe o que merece. E o primeiro passo é se observar, se escutar, se escolher. É doloroso perceber que você mesma tem ensinado os outros a te tratarem mal, mas é também libertador, porque se você ensinou, você pode reaprender, pode recomeçar, pode ensinar algo novo, pode mostrar que agora sua companhia tem valor, que sua energia não é mais desperdiçada, que sua presença é uma escolha, não uma obrigação. Quando você começa a agir com mais amor próprio, não precisa mais implorar por respeito. Ele vem naturalmente. Porque as pessoas entendem que a partir de agora há um novo padrão. E quem quiser caminhar ao seu lado vai precisar se elevar também. Você é o seu primeiro relacionamento. E quando esse vínculo se fortalece, tudo ao redor muda. Quando você muda, o mundo reage, e nem sempre de forma positiva. É importante entender. Ao fortalecer seu amor próprio, você não apenas muda sua postura, você muda sua frequência. E isso causa impacto. Pessoas que estavam acostumadas com a sua versão frágil, passiva, disponível a todo custo, vão se incomodar. Não por te odiarem, mas porque a nova versão que você está se tornando já não serve mais aos interesses que elas projetaram sobre você. Sua mudança se torna uma ameaça, porque ela evidencia a estagnação alheia. E algumas relações vão ruir, não porque você está errada, mas porque você está crescendo. Quando uma mulher decide se respeitar, o sistema ao redor entra em alerta. Familiares, colegas, amigos e até parceiros que se beneficiavam do seu desequilíbrio emocional começam a reagir. Você vai ouvir frases como: "Você não era assim antes. Está arrogante. Está distante. Não reconheço mais você." Isso dói, porque em algum lugar da sua alma ainda vive a menina que queria ser aceita, amada, aprovada. Mas agora você precisa fazer uma escolha: continuar se traindo para manter a paz dos outros, ou sustentar a própria verdade e arcar com os desconfortos da liberdade. Não espere compreensão imediata. A mulher que desperta para sua força interior precisa atravessar um tempo de solidão construtiva. É um intervalo necessário para reorganizar suas escolhas, curar os vícios emocionais, fortalecer sua identidade. Muitos vão se afastar. Outros vão te testar. Mas alguns, os certos, vão permanecer. E te admirar ainda mais por isso. Você não precisa voltar a ser quem era só para agradar. Não precisa reduzir sua luz para não ofuscar quem se recusa a crescer. Toda transformação real incomoda, porque ela quebra padrões. E o mundo está cheio de pessoas que preferem o conforto das suas próprias zonas de controle. Ao sair desse ciclo, você não está sendo rebelde, está sendo verdadeira. Está, pela primeira vez, vivendo por você. É nesse momento que você descobre quem realmente te ama, quem consegue te ver além da utilidade, além do que você oferece. Porque o amor verdadeiro respeita a sua evolução. Ele não te prende em versões antigas. Ele cresce com você, se adapta, se reconstrói. Já o amor que era apego, controle ou conveniência, esse se dissolve com a sua mudança. E isso é uma bênção disfarçada de perda. Não se culpe pelas reações alheias. Você não é responsável pela imaturidade emocional de ninguém. A sua responsabilidade é consigo, com sua paz, sua verdade, seu recomeço.
Quem te ama vai entender. Quem não entende, não precisa mais estar. Crescer assusta, mas se anular dói muito mais. Você está se libertando. E mesmo que no início pareça solitário, no fim haverá paz. E essa paz será sua melhor companhia. Não espere que o mundo mude. Mude sua forma de se posicionar nele. Você pode passar a vida inteira esperando que as pessoas reconheçam seu valor. Pode gastar seus dias desejando respeito, esperando validação, lutando para ser vista. Mas enquanto você continuar se posicionando como alguém que aceita menos, esse respeito não virá. O mundo te trata com base no que você tolera. A transformação começa quando você muda sua postura diante dele. Você precisa sair da posição de vítima invisível e assumir o protagonismo da sua própria história. Isso não significa ser insensível ou agressiva. Significa assumir que você tem escolha, que pode decidir como será tratada, que pode se retirar de onde não há reciprocidade, que pode dizer não, fechar portas, levantar muros e construir pontes. Para si, esperar que o mundo mude é permanecer estagnada. Se posicionar é começar a mudar o seu mundo, de dentro para fora. Você quer ser mais respeitada? Então pare de se explicar para quem não está disposto a te compreender. Pare de tentar convencer quem já decidiu te reduzir. Pare de entregar seu melhor para quem te trata como última opção. Uma mulher que se posiciona deixa de buscar aprovação nos lugares errados. Ela aprende a validar a própria presença. Aprende a sair quando percebe que está sendo apenas tolerada. Aprende que o amor próprio é ação e não discurso. Autoconfiança não nasce do aplauso dos outros. Ela floresce cada vez que você se honra, cada vez que você coloca um limite, cada vez que você diz, isso eu não aceito mais, cada vez que você permanece firme, mesmo diante da solidão temporária. É fácil ceder, difícil é sustentar a própria verdade, mas é essa firmeza que constrói o respeito, o seu e o dos outros. A sua nova postura vai criar impacto, vai atrair novas conexões e afastar velhas amarras, vai te colocar em ambientes mais alinhados com seus valores, vai te permitir respirar onde antes você só sufocava. Mas isso só acontece depois que você decide parar de esperar e começa a agir. Esperar reconhecimento é viver em carência. Se posicionar é viver em verdade. Você não precisa gritar para ser ouvida, mas precisa parar de sussurrar onde exigem sua voz. Precisa parar de se esconder onde é chamada a brilhar. Precisa parar de pedir licença para existir. A mulher que se respeita se posiciona com clareza. Ela não se diminui. Ela não se dobra ao que a fere. Ela caminha com dignidade. Você tem poder. E esse poder não está em dominar os outros, mas em se dominar. Em saber o que merece. Em não aceitar menos. Em não se calar. A mudança começa por dentro, e ela só se sustenta quando se transforma em postura. Escolha se posicionar. O respeito virá como consequência. O respeito que você deseja começa na mulher que você decide ser a partir de hoje. Você não precisa esperar por um novo ano, uma fase mais calma, ou a aprovação de alguém para começar a se tratar com mais amor e dignidade. A mudança real começa exatamente no ponto em que você se dá conta de que merece mais, e decide não adiar isso. Tudo o que você viveu até aqui pode ter te machucado, sim, mas também te preparou. Te entregou a força que agora precisa ser usada, não para continuar sobrevivendo, mas para começar a viver como quem sabe o próprio valor. Fortalecer seu amor próprio não é apenas se sentir bem consigo mesma. É construir, tijolo por tijolo, uma nova forma de existir. É rever hábitos, reavaliar escolhas, reorganizar prioridades. É aceitar que não dá mais para se trair em nome da aceitação alheia. É parar de buscar nos outros o reconhecimento que você mesma tem o dever de oferecer a si. Você não é egoísta por se colocar em primeiro lugar. Você é justa. Durante tempo demais, você se anulou para ser amada. Mas o amor que exige sua anulação nunca foi amor. Era carência disfarçada, controle velado, dependência afetiva. Agora, você escolhe diferente. Agora, você escolhe a si mesma.
E essa decisão muda tudo. O respeito que você tanto esperava do mundo começa quando você finalmente se olha com verdade. Quando você para de se agredir com pensamentos cruéis, de se rejeitar diante do espelho, de se criticar por sentir demais. Quando você começa a ser sua aliada, não sua inimiga. Quando você se apoia, se consola, se fortalece, mesmo nos dias em que tudo parece ruir. Você é mulher. E ser mulher já é por si só um ato de resistência. Mas ser mulher consciente de si, desperta, em paz com sua própria companhia, isso é revolucionário. Porque uma mulher assim não se dobra facilmente. Ela sabe que não precisa competir, provar ou implorar. Ela ocupa seu espaço com leveza, e sua presença é sentida, mesmo em silêncio. A transformação começa pequena. É dizer não, quando você sempre dizia sim. É escolher descansar sem culpa. É decidir se afastar de quem não sabe te respeitar. É parar de implorar migalhas emocionais. É olhar para dentro e se prometer: nunca mais vou me abandonar. Você pode, a partir de agora, se tornar essa mulher. Não a mulher perfeita. Isso não existe, mas a mulher inteira. A mulher que sente, que erra, que recomeça, mas que nunca mais aceita viver pela metade. Que nunca mais diminui sua luz para caber nos espaços apertados dos outros. Você não precisa mudar quem você é para ser respeitada. Precisa apenas assumir, com coragem, quem você sempre foi. Valiosa, digna, merecedora de amor e respeito. E o primeiro passo dessa nova caminhada começa agora, dentro de você, com você, por você. Mais uma reflexão feita com carinho e intenção, que chegue até você e seja o ponto inicial da sua cura. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide-se!